E agora é hora de pensar, gente. É momento da gente falar, cara, o que eu posso fazer? Qual o método que eu vou usar dentro do meu salão que vai ajudar os meus clientes? Como é que eu posso atender os meus clientes sem causar nenhum risco? Então, bora, gente, fazer vídeo, mostrar para os nossos clientes que a gente está higienizando a cadeira, que a gente está detetizando tudo, que a gente está fazendo as coisas corretas, que nós estamos preparando, que o atendimento vai ser personalizado, que não vai ter outras pessoas dentro do ambiente que ela vai estar. Pronto, cara, a gente arruma ali, dá um jeito de atender os nossos clientes, mesmo que seja a mesma família, vem um, depois vem outro, que nós vamos usar máscaras, que as nossas máscaras estão sendo trocadas dentro do período correto para que a gente consiga atender e sem nenhum tipo de, né, vamos dizer assim, evitando assim a contaminação e passando o vírus. Então, se a gente começar a atuar de uma maneira equilibrada, não em pânico, equilibrada, equilíbrio, nós estamos vendo assim muitas pessoas em pânico, sem pânico, equilíbrio. Então, a gente vai conseguir passar por essa crise juntos, desde que todos pensem coletivamente, pense no colega, pense no empreendedor, pense em todos, num conjunto, a gente vai conseguir passar bem. Agora, se cada um pensar em si, cara, talvez seja uma das piores crises mundiais, né? Então, a gente pode fazer a diferença, a gente pode mudar muito esse cenário, principalmente no Brasil, onde existem um número muito grande de oportunismo mediante situações de crise. Todos nós temos acompanhado as últimas notícias que têm totalmente sido voltada para o Covid-19, causa pânico, lógico, porque a gente não sabe o que esperar dessa situação. Né? Quem já está vivendo isso, as pessoas que estão na Itália, as pessoas que estão em países que já estão sendo mais acometidos justamente por esse vírus, já sabe o impacto que está causando. Aqui no Brasil já existe um momento aí que a gente percebe de pânico, né? Às vezes com essas notícias, com esses noticiários a respeito do Covid. Não é bobeira, tá bom? Não é um alarme falso. Acredito que toda a prevenção vai ajudar a ter uma diminuição muito grande em relação aos problemas que foram gerados em outros países. Então, o que aconteceu de errado nos outros países? Os países que não passaram por esse caos estão tentando se prevenir através de ações que não foram tomadas ou do que eles já entenderam que é o ideal para se prevenir. Eu sei que nesse momento muitos profissionais devem estar pensando: puxa vida, e agora? E a minha agenda? E os meus clientes? E as minhas formações? E os meus cursos? Como é que ficam? Bom, eu sei que mediante a toda essa situação a gente fica muito tenso, muitas vezes não consegue raciocinar, entra em pânico, a gente vê pessoas às vezes desesperadas, querendo cancelar tudo que está ao seu redor. E esse pânico é que acaba gerando um grande desequilíbrio na economia. Imagina que todos os seus clientes ou você venha cancelar tudo aquilo que você já fez, voos e tudo mais. Lembrando assim, que grande parte dos acontecimentos não estão sendo cancelados, eles estão sendo adiados até que essa crise passe. Então, por que acaba tendo um grande desequilíbrio na economia? Porque as pessoas em pânico, elas acabam solicitando para as empresas aéreas, para os hotéis, para os lugares na qual elas fizeram as suas reservas, a sua devolução. E isso vai gerar uma grande quebra na economia. Imagina que uma empresa, ela vive de capital de giro de futuros trabalhos, né? E de repente existe uma leva muito grande de pessoas pedindo esse adiantamento. Imagina que complicado seria. Por exemplo, se você tem algum trabalho agora para fazer, viagens, por exemplo, as empresas aéreas que estão tendo problemas, pelo menos com o nosso voo em relação à Espanha, porque nós íamos agora, nesse final de semana nós tínhamos um trabalho na Espanha, elas cancelaram o voo. Então, imagina que se todo mundo que tem passagens compradas comecem a solicitar a sua devolução. O ideal é a gente entender essa crise e colocar uma data para frente, justamente para a gente não gerar um prejuízo em cadeia, né? Porque vai tendo problemas aqui e ali, e daqui a pouco, a gente volta a estaca zero, vai ser como uma crise lá de 29. Então, vamos pensar de maneira paciente, equilibrada, se possível, atender os clientes de forma personalizada onde só entra aquele cliente para ser atendido, com todas as prevenções, precauções necessárias para que não haja nenhum tipo de contaminação, mas esse isolamento, às vezes, que ocorre em algumas cidades, eles são necessários,
porque o vírus realmente assim, já se espalhou de uma maneira que precisa ser controlada de alguma forma. Mas em outros países a gente pode manter o controle de uma maneira um pouco mais coerente, né? Claro que a gente também não vai se isolar logo de cara, mas também não vai fazer como fizemos aqui no Brasil, né? Que no Carnaval estava todo mundo ali em folia, em alegria e fazendo uma série de coisas, com muitos europeus vindo. O Brasil é um país que ele acaba sendo a referência mundialmente dessa festa, né? Que é chamado Carnaval. Então não vai ser nem coerente, né, como aconteceu aí no Carnaval, mas também não vamos ser radicais ao ponto de nos isolarmos. Como eu falei, diferentemente das pessoas que estão na Itália, em países que já tomaram essas precauções, Espanha, que está praticamente dentro dessas precauções, aí já é uma outra situação. Grandes empresários, mediante ao caos, eles conseguem se fortalecer. Então, se você é um empreendedor, um empresário, cuidado com as suas ações. Então, a gente só precisa ter coerência, responsabilidades, né? E entender que, como empresário, a gente tem que pensar em longo prazo também, não somente em curto prazo. Ah, semana que vem, ok. Então, vamos pensar daqui a um mês, vamos pensar daqui a 2 meses, pensando sempre que, sempre dentro de uma crise, existem grandes oportunidades. Sempre, sempre. Então, um empresário, uma pessoa de visão, ela precisa estar atenta às oportunidades que surgem nessa ocasião. Não oportunismo, no sentido de, por exemplo, a gente vê no mercado, principalmente brasileiro, um desrespeito, né? Por exemplo, a busca pelo álcool. Aí o álcool é colocado um valor absurdo. A busca pela máscara de pó, aquela máscara que a gente usa no salão. Absurdo. Nós, profissionais da área da beleza, que precisamos dessa máscara também, a gente fica refém desse abuso que existe. Existe em vários outros países, existe colaboração. Nos Estados Unidos baixaram até a taxa de juros, ou seja, eles se ajudam. E aqui, muitas vezes no Brasil, as pessoas querem tirar vantagem dessa situação de pânico. Então, o que elas querem fazer? Aproveitar que está faltando tal alimento, cobrar mais caro, tá aproveitando que está em falta, nem chega a estar em falta, mas que a demanda é muito grande e querer um superfaturamento naqueles itens básicos. Temos há muitos anos, na verdade, o chamado PROCON, que nos ajuda. Então, se a média de um álcool é X, se é cobrado Y, tem que ter esse tipo de reclamações para que não hajam abusos, porque mediante a crise vão ter o quê? Os verdadeiros empreendedores, aqueles que saem da crise e que saem vitoriosos, e tem aqueles oportunistas que querem fazer de tudo para tirar dinheiro das outras pessoas, para se beneficiar de uma situação crítica, ainda mais uma situação dessa de saúde. Então é hora de união, não é hora de exploração, não é hora é hora da gente repensar uma série de fatores, né? E um dos fatores que a gente precisa repensar é reavaliar como a gente vai trabalhar. Como é que eu posso atender melhor no meu salão? Olha, eu posso trabalhar de hora em hora, a cada cliente que sai é feita uma higienização do salão, das cadeiras, das maçanetas, dos apoiadores de mão, é feita uma higienização, assim que é feita a higienização, vem o próximo cliente. Pronto, a gente já consegue garantir para os nossos clientes que a gente tem essa preocupação com a saúde e com o bem-estar dela. Então procurem e criar estratégias para o atendimento dos clientes de vocês. Façam vídeos também para os seus clientes, mostrando como é que estão sendo os procedimentos de higienização. O que você está fazendo para prevenir dentro do seu salão? Né? Pedir para os seus clientes não trazerem crianças, não virem com idosos para o salão, porque a gente consegue ainda manter vamos dizer assim, essa atividade de maneira sem grandes perdas. É lógico que muitos já estão sofrendo com isso. Imagina uma feira que é adiada, ela é adiada, não foi cancelada. Para alguns já é um prejuízo, já houve custos de logísticas, de transporte, de uma série de outros fatores. Então, assim, todo mundo vai perder alguma coisa. Então, não adianta a gente achar que a gente não vai perder. A gente perde, infelizmente a gente perde. Mas a gente também tem que aproveitar agora esse momento de ociosidade, de pausa, de reflexão, para criar novas estratégias também. Isso vai ser uma forma da gente não ter tanta perda de clientes. A pessoa do mercado, dessa área de entretenimento, né, cinemas e teatros, eles sofrem. Uma vez que você não fatura aquele mês, se o custo daquela pessoa, se as despesas fixas daquele empreendedor é de 200 mil a um mês, ele vai ter 200 mil negativo.
Então, e ele tem funcionários, ele vai ter despesa, ele vai ter tudo para ser pago. Então a gente também precisa ter essa consciência, né, coletiva de ajudar o próximo. A consciência coletiva, gente, ela vem da consciência. Por exemplo, você comprou um ticket para você ir para um teatro, né? Se vai ver remanejamento daquela peça, aceite o remanejamento da peça, daquele teatro. Porque imagina para um teatro grande que vive do dinheiro antecipado, de repente ter que fazer a devolução daquilo. Então, vamos ser conscientes, porque às vezes nós somos muito egoístas. Nós queremos resolver o nosso lado, mas a gente não pensa na coletividade. Então, vamos pensar na coletividade nesse momento. Quanto mais nós fizermos isso, certamente a gente vai conseguir passar por essa, vamos dizer assim, crise de uma maneira menos sofrida, mas é preciso uma mentalidade coletiva de todos. Todos nós precisamos pensar assim, não pensar somente em si, mas pensar nesse conjunto. Então a gente vê aí vários organizadores já de eventos sofrendo bastante com isso, tendo esse problema em relação ao adiamento de eventos, que não adianta, gente, geram prejuízo. Então, consciência. Quando a gente fala de amor ao próximo, tem a ver com isso, tá bom? Assim, eu quero nem saber, primeiro eu. E a gente ouve muito isso. Eu não quero nem saber. Problema deles. É um pensamento extremamente egoísta. Não, se todo mundo pensar um pouquinho no outro, vai ficar muito mais fácil passar por isso. Como alguns infectologistas, médicos têm passado, no Brasil, acredita-se que esses meses futuros, abril, maio, junho e agosto, vão ser meses mais difíceis, que a contaminação ela vai ser maior. A gente já tem que fazer uma estratégia desde já, um planejamento desde já, conscientização também. Se você tem voos, deixa a empresa remanejar os voos de vocês. Tente trabalhar essas viagens de vocês para outra data. Cuidado como a gente fala, com esse efeito dominó de todo mundo querer a sua parte e várias empresas aí quebrarem. Isso não é bom para um país, isso não é bom para um município, para uma cidade, para um estado. Então, quando a gente pensa muito em si acontece isso, essa quebra, né, em corrente. Então, bastante consciência nessa hora e paciência. Teve até um livro que eu estava lendo falando, né, sobre isso, a responsabilidade de passar informações. A gente não deve sair por aí replicando o que a gente ouviu sem ter certeza daquilo que é de fato. Né? Encaminhar vídeos, eu não encaminho vídeo nenhum que me mandam, até assisto, tá? Mas eu não encaminho. Porque eu acredito assim, eu não sei a fonte, eu não sei se a veracidade dessa informação, entendeu? Então, acho que tem coisas que não vale a pena a gente ficar repassando, criando pânicos. Gente do céu, olha, eu recebi cada vídeo assim, que é de... Vocês lembram no começo do coronavírus que estava na China, mostrando as cenas das pessoas caindo no meio da rua, coisa assim que não faz sentido as pessoas ficarem divulgando para criar o quê? Pânico, histeria. Né? E hoje o Brasil é um país jovem, um país empreendedor. Se a gente começar a disseminar, passar esse tipo de vamos dizer assim, de ideias falsas, equivocadas, certamente isso, como eu falei, vai ter um efeito dominó negativo sobre a vida de muitos. A gente vê aí várias empresas hoje fechando, portas fechadas. Na Europa, os cafés estão de portas fechadas. Imagina para um dono de um café que tem seu funcionário ali, ter que ficar fechado 2 meses, 3 meses, né? Então, realmente é um baque. A gente tem que ter, olha, gente, coração, pensar no colega empreendedor e buscar ajudá-lo de alguma forma. E é ruim, né, para todos. Eu vejo, eu mesmo, tinha uma matéria para fazer na pós-graduação que eu esperei praticamente 4 anos aí para fazer. Tá, ok. Lógico que eu levei na brincadeira, com sátira, o fato de eu esperar 4 anos para fazer aquela matéria e que só vai acontecer daqui a 2 anos, sabe Deus quando vai acontecer de novo? Não, vai acontecer agora, né? Só vai ter que acontecer porque eu não estou perdendo, ela está sendo só adiada. Então a gente leva na brincadeira. Agora tem muitos profissionais que vêm de outros estados, que gastam com passagens aéreas, né, que já tem passagem comprada para agora, para pós desse final de semana. É lógico que algumas pessoas ficam mais chateadas com essa questão de adiamento, mas é uma questão de segurança. Como eu falo, todo mundo vai perder um pouquinho. Todo mundo vai perder um pouquinho. Mas assim, se a gente não transferir isso para
empresa, para chegar para a faculdade, transferir essa responsabilidade para a faculdade, todo mundo vai ter uma pequena perda. Mas desde que a gente não consiga, não comece a transferir para outros, né, e faça aquele efeito gigantesco, absurdo, né, que acontece de tanto transferir para algumas empresas acabam quebrando. Imagina um país quebrado, isso é uma situação muito ruim, né? Vamos pensar em conjunto, vamos pensar nos colegas, vamos pensar nos distribuidores, né? Vamos pensar nos organizadores de eventos, vamos pensar nos caravanistas, pessoas que fazem caravanas para viagens. Não chega para, imagina um caravanista, o cara está um ano arrecadando dinheiro das pessoas para poder fazer a caravana. Aí a feira é cancelada. Aí as pessoas começam a pedir para o caravanista devolver o dinheiro. Cara, às vezes ele já usou, é um capital de giro, ele já usou aquele dinheiro. Imagina para um caravanista ter que devolver um dinheiro, que às vezes parte do dinheiro ele já pagou para o ônibus. E o ônibus, a empresa de ônibus já entendeu que ele vai usar essa viagem, mas não naquele momento. Então, gente, isso faz quebrar o país. Se todo mundo ficar dessa maneira egoísta, eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. Imagina uma pessoa que cuida de uma caravana, a pessoa ela vai sumir por uns 3 anos aí, só de problemas financeiros que vão ocasionar para elas, tá bom? Então, bastante cuidado aí com a maneira que a gente olha para o outro, tá ok? Eu achei muito bonito na Itália, eles... Olha só, ao invés de ficarem lamentando, foram para a janela cantar. Gente, fala aí que não é emocionante. Eu achei aquilo muito emocionante. Eu confesso que, sem querer, caiu uma lágrima. Mas olha, eu vou te dizer, emocionante mesmo. Eu achei linda aquela cena de vê-los cantar, né? Foi assim algo fantástico. E também em Portugal, o pessoal também foi homenagear as pessoas da área da saúde. E é isso aí, gente. Vamos colocar amor na situação. Tira o pânico, vamos trocar o pânico por amor, né? Vamos colocar amor, mensagem de otimismo, mensagem de ajuda, mensagem de apoio, versículos bíblicos, né? Vamos colocar coisas que nos façam pensar de forma mais positiva. Então, fica aí a nossa mensagem. Espero que eu tenha mais uma vez podido contribuir com vocês. Então façam seus vídeos de otimismo, de apoio, apoiem as empresas, ame o seu próximo, ame os teus colegas empreendedores, compreenda a situação, tá bom? E nada de egoísmo nessa hora, não pensar só em si, vamos pensar em todos. Se cada um pensar em si, imagina a grande crise mundial que vai acontecer. Muito diferente na Europa, que as pessoas já estão acostumadas a passar por greves, por guerras e crises, que existe uma compreensão mais coletiva.